Oi pessoal, tudo bem? Bom a gente estar junto e continuar a nossa jornada. E nós vamos falar agora da coisa mais simples que existe no mundo, que eu acho que é a proposta de Jesus para nós, para que a gente possa transformar, ver cidades transformadas. A gente precisa normalizar o nosso processo de evangelização, essa coisa de fazer discípulos e de evangelizar a cidade, precisa ser uma coisa normalizada. Alguém me falou que teria uma outra palavra melhor, e eu estou aberto, se você tiver uma palavra melhor para isso, eu estou aberto, mas eu gosto da palavra normalizada. Eu acho que traz bem o conceito que a gente quer trabalhar juntos, a ideia de que é normal e não algo eventual, mas é alguma coisa completamente normal, o nosso processo de evangelizar a cidade, de ganhar a cidade para Cristo. Estou tentando achar um canto aqui, mas se você puder, abra a Bíblia comigo em Hebreus 2,14, ou em Abacuque, desculpe, em Abacuque 2,14. Para a gente esse é um texto muito importante, e eu vou estar falando agora, enquanto você abre aí Abacuque 2,14, eu vou estar falando agora de uma forma simples, da inspiração que esse brother tem trazido para o nosso coração. O nome dele é Jeff Vanderstelt. Ele tem sido uma das principais vozes no movimento missional, que de uma forma simples, o objetivo do movimento missional é que a gente entenda a igreja como todo mundo sendo um missionário na cidade, e que a gente tem de alguma forma profissionalizado o ministério, né? A gente fala do sacerdócio de todos os santos como um valor muito importante para a gente, e a gente tem de alguma forma profissionalizado o evangelho. A gente tem deixado, a gente fala assim, mas a gente não pode ficar esperando do pastor para orar pelas pessoas, mas a gente acha que a oração do pastor é mais poderosa. A gente acha mesmo. Ninguém quer ter no seu aniversário o seu líder de célula, a pessoa quer o pastor, né? A gente tem essa coisa ainda, e a questão é que a proposição que a gente tem discutido e tem absorvido para nós é que a gente não vai conseguir ver o que Abacuque 2,14 propõe se a gente continuar assim. Mas Abacuque 2,14 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como é que a gente vai ver a cidade de Recife e a cidade de Montreal cheia da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar? Como é que a gente vai ver a glória do Senhor enchendo a cidade de Recife, a cidade de Montreal, de Salvador e de São Paulo? É uma impossibilidade se isso acontecer de uma forma profissionalizada. A gente tem ouvido isso muito em conferências, principalmente eu tenho falado, eu ando mais com os batistas, né? E no meio batista a gente diz, a Assembleia de Deus tem uma portinha em cada cidade do interior, porque são os evangelistas que vão lá, né? Mas de alguma forma essa admiração que a gente tem pela Assembleia de Deus está tão dispersa no Brasil, é porque eles estão nesse processo de tentativas de desprofissionalizar, né? A propagação do evangelho. Ontem eu tive uma experiência tremenda. Eu descobri aonde o pastor Alberto começou seu ministério, eu não sabia. Mas disse que foi numa cidadezinha chamada Ibimirim, conhece? E Evandro e Raquel estavam me contando como eles na casa deles lá começaram na garagem a juntar um povo e a evangelizar ali em Ibimirim, porque eles percebiam que não tinha uma igreja que servisse a cidade. E aí eles começaram a servir e tal, e eu descobri que foi o início do ministério do pastor Alberto lá. Eu fiquei tocado, porque o impacto, a influência, a força, a presença que a Igreja Batista Emanuel tem hoje
na cidade de Recife. E o homem que Deus está usando para liderar essa igreja hoje, para liderar essa igreja que é mãe dessa plantação onde nós estamos bem aqui agora, o ministério dele começou através da ação de Evandro e Raquel, que eram pessoas, desculpe, viu, Evandro, falar assim, mas comuns, normais. A nossa palavra é normalizar a propagação do evangelho, né? Eram pessoas normais, não eram missionários de carreira ou religiosos de carreira, né? Gente que está na carreira religiosa de tempo integral. Isso que a gente lê em Abacuque 2,14, para nós é assim, a gente quer ver a cidade de Montreal toda ganha para Cristo. Quando a gente fala, rapaz, nós somos loucos, nós de verdade nós acreditamos que nós vamos ver 25 mil novas igrejas no Quebec. A gente acredita que a gente vai sair da província do povo menos alcançado no hemisfério ocidental para o povo mais alcançado e mais missionário. A gente acredita de verdade num projeto de 40 anos. Só que isso não vai acontecer, número 1, nem só com a marca Igreja 21. Isso a gente já está certo. Dwight estava compartilhando como a gente foi doloroso para a gente sair do nosso reinado, né? Porque, a gente gosta de ver a nossa marca na tela, né não, velho? É massa ver a nossa marca na tela, e em 1000 telas é muito legal. Mas a gente descobriu que se a gente quiser manter a nossa marca na tela, Abacuque 2,14 não vai acontecer. E a mesma forma, a gente pensa em igreja e a gente pensa na evangelização das pessoas. Na evangelização que é normalizada. O texto bíblico, ele fala, a proposta que existe ali, que Jesus faz para a gente e ser-me-eis testemunhas. Eu acho muito interessante, rapaz, como a gente prega a Bíblia nas nossas igrejas, glória a Deus, não é não? O grande desafio que a gente tem é colocar em prática essa Bíblia que a gente prega bem, a gente prega muito. Porque o ser-me-eis testemunhas não implica complexidades de ordenação pastoral, de formação teológica de bacharelado ou de mestrado. O ser-me-eis testemunhas simplifica as coisas de uma forma que a gente nem consegue lidar com o tamanho da simplificação, né? Que o desafio que existe ali é ser-me-eis testemunhas. De Jerusalém até os confins da terra, a gente vai ter testemunhas do Evangelho. Isso só pode acontecer, e aí a gente volta para a simplicidade de Mateus 28, da grande comissão, se cada pessoa verdadeiramente se entender como uma pessoa nascida de novo. Irmãos, a gente sabe que a gente fala de tudo isso, mas eu estou falando nascida de novo na prática, e a gente vai chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Nascida de novo na prática quer dizer com uma nova identidade, família, servos e missionários para a cidade. A gente viver como família, a gente viver como servos da cidade, a gente viver como missionários aqui. Quando eu penso na minha conversão, quem foi família para mim foi Elton Braga, que, se Deus quiser, vai ser um mobilizador para o movimento de plantação de igreja lá em Curitiba com a gente. Vou encontrar com ele em São Paulo a partir de amanhã. Mas é um cara maravilhoso, filho do pastor Dilson Braga, que é um pioneiro lá no interior do Pará. Mas Elton, antes de eu me converter, eu estava trabalhando, eu era perdido, eu trabalhava organizando festas na cidade de Salvador, cachaçada mesmo e droga. O meu negócio era juntar gente para viver perdição sem Jesus. E eu me lembro do tempo que, enquanto eu ainda vivia isso, Elton me acolheu na família dele. Elton me chamava para a casa dele. Elton me fazia parte da vida dele, né? Da mesma forma, eu fico pensando quem foi servo na minha vida. O pastor Júlio César Pinto, que foi o primeiro pastor que me formou. Ele não tinha nenhuma necessidade de formar um casal recém-convertido, Norton e Tatiana, eu e minha esposa. E ele passava 2 horas toda quarta-feira conosco, nos revisando Romanos com a gente. Ele chamava o Evangelho segundo Paulo, mas revisando Romanos com a gente, nos formou. E hoje eu estou aqui porque Júlio César foi servo da minha vida ali. E quem foi missionário, eu estava contando para Raquel e Evandro mais cedo. Edson é o nome do homem que mudou a minha vida. Eu estou falando de evangelização normalizada. Edson era um pedreiro, que quando eu estava completamente perdido, ele estava fazendo uma reforma na casa do meu pai. E ele não teve vergonha
do Evangelho, porque é a salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele, enquanto pedreiro na minha casa, vira para o filho do dono da casa e diz assim, e começa a me falar: você conhece Jesus? Deixa eu te contar a minha história. E começou a me contar como ele batia na esposa dele de mão fechada, e que tinha sangramento, e ele já tinha ficado algumas vezes como se chama, na prisão, tinha ficado preso algumas vezes por bater na mulher, e saía e sempre batia na mulher. E como eu vivi uma separação dos meus pais muito turbulenta, eu me lembro que aquilo chamou minha atenção, e ele começou a me falar de como Jesus tinha encontrado ele, e de como a vida dele tinha sido completamente transformada por esse encontro com Jesus, que agora, ele me falando em lágrimas, dizendo que agora ele se orgulhava de ser um bom pai para os filhos dele, ao invés de ser um homem que violentava a mãe dos filhos dele, né, que agia de forma violenta com a mãe dos filhos dele. E ele me perguntou: você quer seguir Jesus? Irmãos, eu cresci no meio de diversas igrejas, mas nunca ninguém tinha me falado se eu queria ser um discípulo de Jesus. Eu tinha ouvido muita prática religiosa nas nossas igrejas. Eu tinha ouvido muito pode, não pode. Isso eu tinha ouvido muito, rapaz. Pode, não pode. Mas se você quer ser um discípulo de Jesus, que multiplica discípulos de Jesus, eu nunca tinha ouvido esse convite na minha vida. Te sou sincero. E aí eu ouvi esse convite de Edson, e aquilo mudou a minha vida completamente. É aquela coisa de ser família, de ser servo, de ser missionário no dia a dia, na vida normal, né? Nós sendo isso. Mateus 28, 18 a 20, diz: então vão e façam discípulos de todas as nações. Quem é estudioso aí da palavra de Deus, sabe que o texto no grego, na verdade, a melhor tradução que a gente poderia fazer seria: enquanto vocês estão indo. Já estudou isso? O texto no grego original, a melhor tradução seria: enquanto vocês estão indo. Então, o que o texto está dizendo, o que o Senhor Jesus está nos desafiando a viver, enquanto vocês vivem. Você é médico, vão e façam discípulos, vá lá, faça discípulos. Você é professor de educação física, faça discípulos. Então, a ideia é muito clara de que é no normal da vida. E a gente, de alguma forma, profissionalizou, a gente eventizou o evangelismo. Rapaz, essa coisa de que terça-feira à noite tem evangelismo na igreja, você me desculpe, mas é um negócio que me agonia. Lá na igreja chegou um brother que vinha de uma outra igreja, ele é até haitiano, e ele falou: qual é a noite de evangelismo aqui? Aí rapaz, velho, aqui a gente normalizou esse negócio. Aí ele: como é, rapaz, normalizou? Me explica esse negócio aí. Porque na cabeça dele, a evangelização era eventizada. E eu queria desafiar a gente, hoje esse é o diálogo que a gente tem para ter, quando a gente fala da rede de igreja chamada Soma, e desse projeto lindo chamado Saturate, que é de saturar o mundo com o evangelho. A gente vai precisar normalizar as coisas. A gente vai precisar sair do evangelismo eventizado. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, o que Jesus está dizendo é que há um preço para uma vida centrada no evangelho. Uma vida centrada no evangelho vai precisar ser mudada completamente. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a ideia do batismo, rapaz, eu acho lindo aquele texto de Romanos que fala sobre o batismo, que diz: é na morte, a gente foi batizado na morte. A gente fala sobre isso, a gente ensina para as pessoas sobre isso, mas quando a gente vai ensinar sobre o dízimo, a gente fica meio envergonhado. Quando a gente vai falar de contribuição financeira, a gente fala com a pessoa meio envergonhado. Por que se a pessoa morreu? Eu me pergunto, se a pessoa morreu e a vida dela não é mais dela, o dinheiro dela não é mais dela, por que a gente está com vergonha de falar? A gente é frouxo, desculpe falar, porque eu estou no meio, viu? Mas a gente é frouxo. A gente apresenta um evangelho cômodo. A gente apresenta um evangelho que não implica morte, que não implica cruz. Aí eu acho que a gente eventiza a evangelização, porque a evangelização eventizada, ela custa menos. E aí, a gente prefere simplificar. A gente quer fazer tudo cômodo, né, e confortável para a igreja. Assim a gente não vai ganhar o mundo para Jesus. Para a gente ganhar esse mundão grande demais para Jesus. Como é seu nome, meu brother? Você que está com a camisa assim bonita. Diga lá. Genilson. A gente precisa dizer para Genilson que pode ser que Deus peça para ele, para esquecer tudo na vida dele e se mudar para o Cazaquistão,
para morrer lá pelo evangelho. Pode ou não pode ser? Mas a gente não fala isso para as pessoas. A gente, não, Genilson, aqui a gente tem um evangelismo na terça-noite, começa às 7, mas você está vindo do trabalho, pode chegar às 7h30. Irmãos, a gente de alguma forma, a gente diminui o preço do que tem preço. Tome a sua cruz e siga-me. Eu chamo isso, eu não sei quem já me ouviu falar sobre isso, eu tenho diversas conversas com vocês aí com a turma, mas eu chamo isso o preço da mesa de vidro e das paredes. É como eu chamo isso aqui. É o preço da mesa de vidro e das paredes. Porque eu não sei se você já foi numa casa que tem mesa de vidro. É uma coisa linda, é ou não é? Rapaz, uma mesa de vidro de centro assim. É uma coisa linda. Eu sinceramente, eu acho lindo. E quando eu entro numa casa que eu vejo aquela televisão que não está nem no móvel, está pendurada. Aquela bem levinha, sabe qual é? Está pendurada, dá para pendurar de tão levinha. E aí tem aquela mesa de vidro no centro e as paredes estão todas pintadinhas porque faz um contraste com a televisão pendurada bem levinha. Já viu essa casa? Essa é a casa dos nossos sonhos. Eu estou falando assim, da gente normal, a gente quer ter uma televisão legal, uma casa normal, uma parede pintada e uma mesa de vidro linda. E nessa mesa de vidro em cima dela, ainda tem aquelas garrafinhas de vidro coloridas. Já viu, menina? Aquelas garrafinhas de vidro coloridas que são bem fininhas. Tocou, ela cai, já viu? Sim ou não? Tem delas em Recife? Rapaz, lá em Salvador tem um bocado, lá em Montreal. O pessoal gosta dessas garrafinhas bem fininhas, coloridas, cada uma colorida assim. É muito bonitinha. É a casa do sonho de um arquiteto, né? Rapaz, o problema é que Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me. O problema é que há um preço numa vida centrada no evangelho. É que a casa de Mike, que é o nosso pastor que tem 5 filhos, e que foi o segundo grupo, o primeiro grupo que eu participei na nossa igreja foi do White, para a gente se alinhar, né? E depois eu e Mike saímos para plantar, o primeiro grupo que a gente plantou, eu e Mike, lá em Montreal, a gente estava chegando, ele dos Estados Unidos, eu do Brasil. Aí foi lá no meu bairro, mas era em inglês, né? Eu sou líder do lado francês. E a casa de Mike, irmão, deixa eu dizer para vocês, eu fui lá porque a gente se ajuda muito, a gente faz parte da vida um do outro. E como o Mike e Sherry tem 5 filhos, você sabe que quem tem 5 filhos nunca tem dia para sair, né? Então eu e minha esposa, a gente vai para a casa de Mike e a gente fica lá tomando conta dos meninos. Aí, como eu estou tomando conta dos meninos, eu, né, querendo organizar a casa e tal, não sei o que, a primeira coisa que eu fui foi lá em cima. Rapaz, é um mangue o quarto dos meninos, velho. Tem 2 guris, tem um mais velho, 2 menorzinhos, um mais velho, uma menina e uma outra pequenininha. Rapaz, é um mangue. A igreja mangue, cadê a igreja mangue? É um mangue o quarto dos meninos. Mas a casa de Mike é um mangue, porque toda a criançada da rua de Mike vive na casa de Mike, cara. A casa de Mike nunca está organizada. Se você for lá, você vai ver. Você foi lá, Iris? Na casa de Mike? Foi não. Biel foi? Biel foi. A casa de Mike nunca está organizada, irmãos. Na verdade, as cadeiras são tudo meio troncha assim, ó. Porque você sabe que menino, quando vê uma cadeira confortável, faz o quê? Claro, né? Fica pulando em cima. E quando tem outro menino, eles ficam pulando de uma cadeira para outra, não? Rapaz, a casa de Mike é um mangue. A casa de Mike é cheia de cadeira torta. Não tem garrafinha de vidro colorida. Não tem mesa de vidro bonitinha. Não tem nem televisão, porque se tiver a criançada pula. Galera, o que eu estou dizendo é que você está entendendo que uma casa centrada numa vida de evangelização, numa rua que é cheia de criança, porque ele tem 5 filhos e os filhos dele são tremendos evangelistas, a casa dele teve que mudar para que a vida dele possa se tornar uma vida de evangelista. O que eu estou dizendo é que a nossa casa está muito protegida. A nossa vida está muito protegida. Eu queria lhe perguntar, qual foi a última vez que você pegou R$1.000, eu ia falar dólares, já era muito, né? Mas você pegou R$1.000 do seu dinheiro e disse assim, esse dinheiro aqui é para eu impactar, em nome de Jesus, a vida de alguém, para que essa pessoa sinta o transbordar do amor do evangelho na vida dela. A gente não... Parece que eu estou... Isso é grego para a gente, para a nossa igreja de hoje. A nossa igreja de hoje, esse tipo de amor que se derrama de uma forma louca, é meio estranho para a nossa igreja de hoje. Porque a nossa igreja de hoje, a gente está fazendo as contas para o nosso comodismo. A gente está fazendo as contas para guardar a nossa própria vida. A gente não está pronto, como o nosso irmão aqui, para largar tudo, esquecer a vida dele, a carreira dele, e ir para o Cazaquistão morrer lá evangelizando.
Eu tenho um amigo que é diretor das igrejas no Tajiquistão. Ele teve que sair de lá e ir para a Alemanha, porque o pessoal lá baixou lá para pegar eles. Ele conseguiu escapulir e foi para a Alemanha, fugido, porque se ficar morre. Galera, o que eu estou falando é que o preço do evangelho, desculpa aí, parece que está muito barato. A gente está preferindo a mesa de vidro bonitinha, as paredes sem estar pintada pelas crianças, do que a evangelização. Porque filho de casal que está passando por problema no casamento, eu vou lhe dizer, é menino que pinta a parede. Filho de casal que está passando por problema é menino que pinta a parede. Não é menino que pinta na mesinha de vidro, não. Dá um papel para ele, dá um papel e tal. Não, meu amigo, ele já quebrou a mesa de vidro, já está pintando na parede, está doido. Porque os pais não estão. Mas quem é que a gente quer ganhar? Jesus não veio para esses perdidos? Foi para eles que Jesus veio. Mas a gente quer cada família bem estruturada, as criancinhas bem em ordem. As crianças não têm espaço na nossa casa. A nossa casa não é feita para ser bagunçada. A nossa casa é feita para ficar em ordem. Só que Dwight, rapaz, eu queria passar esse vídeo para vocês verem. Dwight, quando ele chegou, a primeira, é um vídeo logo do início do ministério de Dwight lá em Montreal. E eu me orgulho muito de ser parceiro de Dwight, rapaz. Ele começou a chamar os sem-teto para participar da casa dele. Tinha um café da manhã para os sem-tetos toda semana na casa dele. Cara, quando eu vi, sério, eu me emocionei. Malakai é o segundo filho de Dwight, tem 6 anos. Quando eu vi Malakai dizendo para Noah, é um sem-teto que sempre estava na casa de Dwight, ele disse assim: eu gosto de você, Noah, no vídeo que está gravado, cara. Malacaizinho está dizendo para um sem-teto que está na casa dele, rapaz. A Jéssica, a esposa de Dwight, diz assim: rapaz, velho, é difícil, né, a gente encher a nossa casa de sem-teto. Eles têm uma menininha linda que hoje tem 4 anos, que naquela época devia ter o quê? 1, 2, imagina uma loirinha bonitinha, cheia de mendigo na sua casa. Ô Jesus, já imaginou? A normalização do evangelho, da evangelização da cidade, da transformação da cidade, tem um custo para nós. A gente perde a segurança, a gente abre a nossa casa para o mundo, a gente perde a nossa proteção da nossa própria vida. Irmãos, eu sei que parece que eu estou falando de coisas muito... você está falando de tudo sonho. Eu acredito que a gente pode normalizar isso. Eu acredito que de verdade a gente pode normalizar isso e a gente pode fazer da evangelização uma parte da vida de todo mundo na nossa igreja. Ontem Dwight compartilhou isso aqui, e eu me lembro compartilhando com o Rodrigo falando: rapaz, como isso é um desafio para a nossa igreja, como isso é um desafio para a minha igreja, como esse desafio para a sua igreja, né? Para cada uma das nossas igrejas, transformar o povo, ajudar o povo a mudar a sua vida para ter uma vida de evangelização normalizada, é um desafio. Dwight estava falando ontem de um médico muito ocupado, de um advogado muito ocupado, mas a verdade é que está todo mundo muito ocupado. A verdade é que no mundo urbano, e a gente está falando de movimento de plantação de igrejas nas cidades, está todo mundo muito ocupado. O pedreiro está muito ocupado, o taxista está muito ocupado, porque agora está concorrendo com o Uber, não é isso? Tem algum taxista entre nós? O taxista está concorrendo com o Uber, tem que correr atrás e tal. Está todo mundo muito ocupado. A questão é que a gente então precisa parar de adicionar eventos na vida das pessoas, e a gente precisa normalizar a evangelização, saindo do domingo para o todo dia. Esse é o nome dessa mensagem, desse compartilhar que eu estou fazendo com você. É a gente sair do domingo para o todo dia. A evangelização é a minha vida. Essa questão de Mateus 28, 18 a 20, é que é uma nova identidade. Eu não posso não ser missionário, porque eu morri. Eu nasci de novo como missionário. Eu não posso não ser servo, porque eu morri. Eu só tenho uma identidade de servo agora. A que eu não tinha, que não era servo, ela já morreu e ficou para trás. Eu não posso não ser família, porque eu já morri. Como o Dwight está falando, Gabriel, eu considero Gabriel meu irmão, e ele não é meu irmão de sangue. Mas para mim, Gabriel Matos é meu irmão, ele tem a chave da minha casa, ele pode estar na minha casa. Eu quero participar da vida dele, eu quero que ele participe da minha vida. Assim a gente precisa desenvolver relacionamentos. Gabriel conhece Pedro, que é a primeira pessoa que eu batizei lá em Montreal. Rapaz, anteontem, eu tive a grande alegria de ver que a família de Pedro é toda não crente. Pedro é o primeiro crente da sua família. A família de Pedro estava toda no churrasco na casa de meu pai, antes da gente vir para cá. Ontem a gente teve o dia lá em Salvador, né? Todinho, e eu estava cansado, rapaz, eu fui para o churrasco, sabe por quê? Porque a família de Pedro, toda não crente, estava no churrasco na casa do meu pai.
E eu tive a oportunidade de falar com a avó dele, testemunhar para o pai dele. A mãe dele está se convertendo, está nas portas de dar sua vida para o Senhor. Foi a primeira pessoa que eu batizei em Montreal. Por incrível que pareça, é um soteropolitano. Você sabe que os baianos se encontram, né? Mas eu achei essa coisa linda, assim, de que a minha família e a de Pedro, a gente está se tornando uma família só. Porque eu e Pedro somos irmãos de verdade. Porque Pedro tem chave da minha casa, porque Pedro vive na minha casa e eu vivo na casa de Pedro. A irmã de Pedro, o nome dela é Nicole, o marido é Hugo. Ore por eles, não tem como eles não se converterem, porque a gente vive na vida deles. A gente vive na vida de Pedro. E aí eles estão olhando para a gente. A questão que a gente fica é, tem brilho no evangelho na nossa vida? Ou a gente virou uma rotina religiosa? Ou tem brilho do evangelho na minha vida? Se tem brilho no evangelho da minha vida, eu começo a viver com Nicole e Hugo, eu estou crendo que a Nicole e Hugo vão ver o Senhor. Eu estou crendo. Mas essa normalização de viver como família, servos e missionários na cidade. Uma coisa importante no conceito de saturate, a gente não consegue saturar o mundo se a gente adicionar conceitos eventos ao dia a dia das pessoas. Porque no mundo urbano as pessoas já estão muito ocupadas. Então a ideia é a gente não vai adicionar nada. Quem come aqui levanta a mão. Não come, né? Mas todo mundo come aqui. E o princípio que a gente usa é que se você come, você normalmente tem uns mais gordinhos que tem mais, mas normalmente você vai ter no mínimo 21 refeições por semana, não é isso? 3 vezes 7, 21. Mas tem gente que ainda vai ter mais. Mas só que os que vão ter 21, rapaz, 21 oportunidades de encontrar com gente. 21 oportunidades de, ao invés de comer sozinho, chamar o seu amigo não crente para comer com você. Veja só, a gente está começando leve, a gente só está comendo junto. Mas quando a gente come junto, milagres acontecem. A gente partilha a mesa, a gente partilha o pão. Tem alguma coisa de mágico que se passa quando a gente partilha o pão. Aparece assunto na mesa, não é isso? Aparece história na mesa. E aí eu pergunto para as pessoas da sua igreja, eu adoraria pregar na sua igreja e dizer, vem cá, quem come aqui? Todo mundo tem que levantar a mão. Senão é o Walking Dead, não é não? Ainda come cérebro Walking Dead. Mas todo mundo come, rapaz. E o negócio é você dizer, o que a gente tem dito para as pessoas na nossa igreja é o seguinte, uma vez por semana você vai comer com alguém da igreja. E uma vez por semana você vai comer com algum não crente. Esse é o alvo. E isso a gente está sendo mole. Eu acho que a gente é mole lá na igreja. Mas imagine se todo crente, uma vez por semana, comer com um irmão, e uma vez por semana comer com outra pessoa que não é crente, que não conhece o Senhor. E que fazer aquilo de forma intencional. O que nós chamamos é a vida ordinária com a intencionalidade do Evangelho. É a vida normal que a gente já vive, mas com a intencionalidade do Evangelho. Agora você sabe, para você almoçar com aquele seu amigo não crente, você vai ter que andar 2 quilômetros no sol, porque ele está trabalhando no prédio do lado, não é isso? Mas você prefere comer no comida aquilo que fica embaixo do prédio que você trabalha. Esse andar no sol é o tome a sua cruz e siga-me. Esse andar no sol é o preço de viver uma evangelização normalizada. Ou então não é melhor, quando eu sair, eu vou almoçar e tal, não sei o que eu vou jantar, vou tomar um banho, colocar minha roupa, perfuminho, e aí vou para a igreja evangelizar na terça-feira à noite. Eu estou falando da evangelização normalizada, não da eventizada. Estou falando do dia a dia, de todo dia você almoçar pensando, rapaz, que não crente podia estar comigo aqui. E aí a sua vida brilhando, toca a vida deles. Porque quando a gente está comendo, uma coisa que acontece, a segunda coisa que a gente faz, o primeiro ritmo então é comer. Posso pedir para vocês repetirem, só para a gente ir trabalhando junto? Diga comer. O segundo é histórias. Pronto, então comer histórias. Compartilhar histórias, mas fica muito longo. Compartilhar histórias. Então bora falar histórias. Mas historiar, né? Podia ser. Mas então comer e historiar. Rapaz, é muito simples a gente entender que quando a gente está comendo junto, histórias acontecem. Eu me preocupo com uma coisa. Eu verdadeiramente, eu me preocupo que a gente está com pouca história para contar. Que as nossas igrejas, que o crente da nossa igreja normal, e até eu e você, a gente viveu o poder do evangelho para a nossa conversão lá atrás. Mas eu estou me perguntando, onde é que está o poder do evangelho na nossa vida hoje? A normalização da evangelização depende do que Dwight estava pregando na segunda sessão de hoje, que é o poder do evangelho ativo na nossa vida agora, hoje. É o renovo do evangelho na nossa vida hoje.
E a partir dessa perspectiva de renovo, nós temos histórias para contar. Eu me lembro da história da mulher samaritana. Rapaz, que coisa linda, que Jesus encontra ela na vida normal. E na vida normal, Jesus ouve a história daquela mulher. Jesus participa da história daquela mulher. E uma coisa que acontece também, é a terceira coisa, vamos lá, então o primeiro é comer, vamos lá? O segundo é historiar. E o terceiro é ouvir. Ouvir a pessoa, mas agora a gente está falando de ouvir, é de ouvir o Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus teve uma revelação quanto à história daquela mulher, da mulher samaritana? Estão lembrados? Jesus teve uma revelação sobre a vida dela. Eu acredito que o Espírito nos fala para nós termos revelação sobre como tocar as pessoas. Ontem eu estava aqui com uma menina de Fortaleza. Ela casou com alguém aqui da igreja. Como é o nome daquela menina loura que casou com Lara? Eu estava aqui com Lara. Rapaz, eu achei interessante que eu ia falar isso para você. Eu falei, falar de revelação do Espírito. Aí, Lara ontem estava ali naquela mesa me contando que teve um pastor, no momento da vida dela, que o pastor chamou ela para conversar e ele tinha uma mensagem de Deus para ela. E que ele, através de passagens bíblicas, a gente não está falando de revelamento, viu? Você sabe que tem revelação e revelamento, né? A gente não está falando de revelamento, está falando de revelação. Quando a palavra de Deus ministrada sobre a vida de alguém gera fruto de arrependimento. Aí a gente vê que é revelação e não revelamento. Gera fruto de arrependimento e transformação. Aí eu fico me perguntando, e a gente está se nutrindo, né, com a palavra de Deus de uma tal forma que a gente tem palavra de Deus para oferecer, para deixar o Espírito nos falar, para que a gente, no momento que a gente está comendo e compartilhando as nossas histórias com as pessoas, o Espírito nos fala, o Espírito nos conduz, né, a falar uma palavra que faz a diferença na vida daquela pessoa. E a gente ouve também, a segunda coisa que a gente faz, a gente ouve para que a gente possa servir. Então a primeira coisa, eu já estou até me esquecendo, a primeira coisa é o que mesmo? A segunda é, e a terceira? Ouvir, e a quarta vai ser aí, vamos lá todo mundo junto, abençoar. Então veja só, você comeu com a pessoa, isso é 21 refeições por semana, aí você teve a oportunidade de compartilhar a sua história com a pessoa e ouvir a história da pessoa, ouvir do Espírito naquele processo de interação com a pessoa, porque o Espírito é quem quer fazer Jesus transformar corações. A Bíblia diz que o Espírito, ele é aquele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito está querendo nos usar para transformar o Recife. Mas aí a próxima coisa é que quando a gente ouve a história das pessoas, a gente descobre como abençoar as pessoas. Mas eu tenho um amigo, eu ia falar o nome dele, mas não vou falar que está sendo gravado. Eu tenho um amigo, rapaz, que é interessante, lá em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo e eu disse para ele, ei, como é que está aquele outro nosso amigo? Ei, como é que está aquele outro nosso amigo? E aquele terceiro nosso amigo? Você sabe o que ele me disse? Nortão, eu nem pergunto. Porque quem pergunta começa a participar do problema dos outros. Ele disse, eu nem pergunto, eu não sei notícia de ninguém, desse, daquele, porque eu nem pergunto. E o que ele estava querendo me dizer é que quem pergunta começou a participar do problema dos outros. Irmão, essa coisa de compartilhar histórias e de ouvir o Espírito Santo enquanto as pessoas estão compartilhando histórias com a gente, e a gente está compartilhando a nossa história do Evangelho em nós com as pessoas, o que acontece ali é a oportunidade de abençoar. Mas quem tem tempo para mudar a sua vida para abençoar ninguém? Não é? A gente não está com tempo para parar a nossa vida e cuidar dos filhos de um casal que precisa ir para o tempo de terapia de casal e que não pode ir porque não tem com quem deixar os filhos, porque vêm de Manaus e foram transferidos para Recife, e que não podem ir para a terapia porque não tem tempo, e que a gente pode ser aquela pessoa que vai lá cuidar dos filhos. Eu estou falando, tentando dar exemplos concretos, mas eu imagino que você pense na sua vida, pessoas próximas de você que você pode abençoar, e que você já descobriu forma de abençoar, mas que vai ter um custo. A gente ser uma bênção para a cidade tem um custo, irmãos, é verdade. Agora, eu sou tocado por aquele texto que diz que Abraão foi abençoado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Rapaz,
É esse o objetivo da igreja. Quando a gente fala de Abacuque 2,14, o que nós estamos falando é de uma igreja que é uma bênção para todas as famílias da terra. Mas isso toma da gente, tirar da nossa vida a mesinha de vidro, irmãos. Isso toma da gente mudar o nosso horário. Isso toma da gente tomar decisões que são centradas no Evangelho, naquilo que o Evangelho quer fazer em Recife. Eu queria falar até uma coisa, Thales está ali comigo, Thales ontem estava compartilhando comigo. Thales, a nossa igreja lá em Salvador, a igreja de onde eu venho em Salvador, tem um grande centro comunitário, imenso. Tem um balcão de justiça e cidadania em parceria com a Secretaria de Justiça. Tem uma clínica em parceria com a Secretaria de Saúde. Agora a gente vai ter lá na nossa igreja, na igreja onde eu saí. Tem 150 crianças que vão fazer formação de manhã e 150 crianças que vão fazer formação à noite em turno oposto da escola. E a gente vai dar comida para todas essas crianças lá na Igreja Batista da Graça. Um grande refeitório, foi feita a reforma. É um projeto de centro comunitário maravilhoso. É ou não é, rapaz? Coisa mais linda. Tem escola de línguas para 400 pessoas. Imagine, que loucura. Que igreja maravilhosa, que centro comunitário lindo. Eu estou conversando com a pastorada lá e sabe o que eles me dizem? Rapaz, que as pessoas da igreja não estão participando no centro comunitário. Como poderiam? Claro que tem gente participando. Mas que tem muita gente da igreja, um largo percentual, vamos chutar aqui 80%, que eu conheço a igreja, passei 3 anos lá, que não está participando no centro comunitário. Você sabe qual é o problema? Ficou eventizado. O serviço, o abençoar as pessoas ficou eventizado. A pessoa, ela bota desconto e diz assim, já ajudei essa favela aqui, 50 mil pessoas na favela que fica atrás da igreja, já ajudei a favela, já botei desconto, já ajudei, já me livrei. A bênção, o chamado de Abraão para sermos como igreja bênção para todas as famílias da terra ficou eventizado. Thales, eu te chamei para dizer, eu tenho me preocupado com projetos sociais onde as pessoas podem ganhar anonimidade. Eu tenho me preocupado quando o projeto social é uma coisa que não é eu levando, eu trazendo o mendigo para minha casa. Eu tenho me preocupado. Porque quando todo mundo fala, não, a nossa igreja está fazendo, eu tenho me preocupado que a gente vira uma empresa de serviço social, mas o meu coração é que ia ser transformado no encontro com o mendigo. Está entendendo? É o coração de Jéssica, esposa de Dwight. Você vai ver Jéssica no vídeo. Eu vou te mandar o link do vídeo, pedir para Rodrigo mandar depois você ver. Porque Jéssica está andando na rua, a mendigada toda que está indo para a casa dela assim do lado, e Jéssica está dizendo, não foi fácil para mim. Deus teve que trabalhar no meu coração, porque a minha filhinha, rapaz, se você ver como Seide é linda, a minha pequenininha, eu ficava pensando, como é que ia ser essa mendigada grande, um bocado de homem grande, bêbado, na minha casa, põe minha Seidezinha lá com eles, rapaz, o coração de Jéssica teve que mudar, o evangelho teve que ser mais importante, o brilho do evangelho na cidade tem que ser mais importante do que o conforto da vida dela, do que uma casa protegida que não abre as portas para que o evangelho brilhe na cidade. Irmãos, nós somos chamados para ser bênção para todas as famílias da terra. A gente está muito confortável. Abençoar é a quarta coisa. Comer, compartilhar histórias, ouvir do Espírito. Abençoar e ser abençoado, porque a gente é transformado nessas experiências. É o nosso coração que é transformado quando a gente abençoa. Todo mundo que vai para o orfanato diz, eu saí mais abençoado do que entrei. Todo mundo. Mas isso ficou eventizado. E isso... Nós estamos passando por um processo de adoção. Ore por mim e pela minha esposa. Nós estamos sonhando com um processo de adoção. A gente não conseguiu engravidar. Nós estamos igual Abraão e Sara, orando por um milagre. Mas eu digo assim, rapaz, já pensou se todo mundo, se toda a família na igreja de Jesus, na face da terra, adotasse? Que loucura! Estava falando com o pastor Alberto sobre o pastor Roberto Amorim, lá da Igreja do Farol, lá em Maceió, que adotou um bocado de gente, adotou um menino que tem uma necessidade especial. Já pensou se toda a família crente, adotasse uma criança? Rapaz, a gente ia começar a tocar a bênção, o chamado de bênção de Abraão, para ser bênção para todas as famílias da terra, ia ganhar uma nova proporção. Irmãos, para que a gente possa ver Abacuque, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A nossa igreja vai ter que mudar, eu vou ter que mudar, a minha esposa vai ter que mudar, a nossa casa vai ter que mudar. A gente programou, quando a gente foi para Montreal, nós não vamos ter a casa de um quarto só, a gente vai ter 2 quartos. Mas peraí, Norton, você só precisa de um quarto, você é casado, você não tem filho, por que você vai ter 2 quartos? Diga para mim por que eu vou ter 2 quartos.
para praticar a hospitalidade, porque a Bíblia diz, pratique a hospitalidade. Mas a gente conhece muito a Bíblia, mas a gente não faz o que a Bíblia diz. A gente precisa praticar a hospitalidade, e isso custa. Se eu lhe dizer, lá no Canadá, a maioria das casas só tem um banheiro. E você não sabe, lá não tem parede assim não. Eu acho que essa parede aqui é certa, né? Essa parede é de verdade. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa é de verdade, eu vou mostrar para vocês. Lá no Canadá, todas as paredes são assim, ó. Olha, viu a diferença? Lá no Canadá não tem prédio de tijolo. O que quer dizer é que todo mundo ouve outro assim no banheiro, entendeu? Que quando tem gente em casa, eu e minha esposa, a gente não pode viver os nossos momentos de maior alegria. Não é isso? Quando a gente tem gente em casa, muda a nossa rotina. Rapaz, Jesus, eu acho que Ele quer mudar a rotina da sua igreja. Eu acho que Ele quer mudar a minha vida, mexer na minha vida e na sua, para que a nossa prática de hospitalidade seja essa bênção de Abraão. E aí a glória do Senhor começa a encher a cidade, como as águas enchem o mar. Meus irmãos, a última coisa que eu queria falar, então, é comer, compartilhar histórias, ouvir do Espírito, abençoar, e o último é celebrar. Pessoal, como a gente precisa celebrar a vida? Eu tenho dito para o pessoal, lá no nosso grupo pequeno, a gente está querendo celebrar até aniversário de boneca, irmãos. A gente, se não tem o que festejar naquele mês, a gente pega uma boneca e diz, é aniversário dela, bota o nome dela e faz uma festa. Porque tem muita razão na vida para celebrar, não é isso? Mas a gente esqueceu de fazer festa. A nossa casa, como crente, às vezes é conhecida no prédio como uma casa de gente ranzinza, e o outro, a casa do cara que é pingução lá, que fica ouvindo chiclete com banana, tinha um no meu prédio, ficava ouvindo chiclete com banana, ele é conhecido como festeiro, eu sou conhecido como uma pessoa comedida. Eu quero ser conhecido como festeiro, porque meu Deus é bom demais, amém, irmãos? Meu Deus é maravilhoso, eu quero ser conhecido como o festeiro. Agora no meu prédio nós somos conhecidos como os festeiros, porque a nossa casa só vive cheia, aleluia, e é cheia de não crente, porque virou uma casa de festa. Porque todo mundo traz uma coisa, um traz o feijão, um traz o arroz, não tem feijão lá, né? Um traz umas coisas, outra coisa, as coisas que tem lá. E aí a gente junta e come aquela comidoria maravilhosa. E eu digo para as pessoas, rapaz, não faça e pague tudo. Porque tem gente que é orgulhosa, quer fazer e pagar tudo. Não faça a festa e pague tudo, porque quando você faz e todo mundo participa, o sentimento de família aumenta. Eu digo para eles, para a turma que eu mando levar coisa. Aí tem gente que está chegando, que está aprendendo, né? E aí quer convidar para a sua casa e fazer tudo. Eu digo, você não entendeu. Você não entendeu o que é viver o evangelho no dia a dia. A gente não chama as pessoas para a nossa casa e traz coisa, todo mundo traz coisa, porque a gente não pode pagar, não. A gente poderia pagar, mas é porque é o fazer junto que faz a gente família. É todo mundo levar que faz da gente família. É essa coisa dessa farofa, né? O farofeiro, né? A coisa do farofeiro que faz a gente família, que todo mundo participa. Mas a gente prefere fazer uma grande coisa de camarão assim, imensa, e meio que tem um status ali, né? Pô, ó, tô com grana, camarãozão na mesa. Tô com grana. Rapaz, era melhor um potinho de feijão, um de arroz, um de macarrão velho de geladeira. Mas todo mundo participou daquela festa. O sentimento de família é mais forte. Eu sei que eu estou fazendo generalizações, mas o conceito está claro, está entendendo o conceito? É o conceitual que eu queria compartilhar com vocês. A ideia de celebrar a vida, de fazer muita festa. E também, do lado de celebrar, a gente tem uma barrinha, a gente fala de chorar. A gente fala de sofrer junto. Porque a vida é cheia de agruras, né? A vida é cheia de sofrimentos, e tem gente que só precisa do nosso ombro. Tem gente que só precisa de uma igreja presente para sofrer com ela. Rapaz, tem um casal que chegou na nossa igreja. Eu termino com isso. Tem um casal que chegou na nossa igreja e que ela tem um filho esquizofrênico. E que ela está sofrendo terrivelmente, por causa que o filho dela agora está precisando voltar. Já estava internado, voltou para a casa dela, está precisando voltar a ser internado. Eu passei um almoço, ela falou para a nossa casa almoçar, e eu e Tati, a gente passou assim horas só ouvindo o choro daquela alma. Uma mãe que está vendo o seu filho, que saiu uma vez do hospício, e que está tendo que voltar, porque não está dando jeito de viver em sociedade. Que dor daquela mãe. E a gente chorando junto, oramos por ela e tal. Rapaz, eu e você, igreja presente para as pessoas que sofrem, hein? A gente começa a normalizar o evangelho.
essa mulher, o marido não é crente não. Ele chega, tá com um bafão de cigarro pesadão, que ele fuma muito. Ele chega com aquele bafão de cigarro, mas ele sabe que na nossa casa ele é acolhido, na nossa casa ele está julgando, estou lá julgando se ele fuma ou não fuma, sei lá os problemas da vida dele. Eu não quero julgar não, eu quero ele na minha casa. Eu quero eles sendo amados na minha casa. Mas é a normalização da evangelização, porque quando a gente vive essa experiência de comer, compartilhar histórias, ouvir do Espírito, abençoar e ser abençoado, celebrar, o que acontece é que as pessoas vão vir ao Senhor vendo o brilho do Evangelho na nossa vida. A gente transforma a evangelização eventizada em uma evangelização que somos nós. Olha esse exército que está nessa sala de evangelistas, rapaz. Olha nós aqui. Se cada um de nós tiver 2 não crentes por semana em casa, quanta gente a gente vai ganhar para Jesus? Mas é uma mudança de uma evangelização eventizada para a evangelização do dia a dia. É do domingo para o todo dia. O nome da nossa reflexão de agora. O domingo se torna uma grande celebração da ação normal de Deus no dia a dia. Lá na igreja desse brother aqui, ele estava com a gente esses dias atrás, lá na igreja de Jeff, eu achei uma coisa fenomenal. Ele tem no culto dele, pastor Alberto, toda semana alguém conta uma história, tem 5 a 8 minutos, de uma história do poder do evangelho na vida normal. Não é do missionário que foi para a África e tal, que chegou lá, quase morreu e voltou e tal, e todo mundo fica, rapaz, que evangelização miraculosa e tal. Não, de 5 a 8 minutos é uma história da evangelização normalizada. Aí alguém chega e conta que tinha um menino, que tinha uma mesa de vidro. Aí os meninos chegaram lá e quebraram a mesa de vidro. Mas que o mais importante foi que o marido deu a vida dele a Jesus. A mesa de vidro não custa nada. A alma desse marido, daquela família que entregou a vida dele para Jesus, é muito mais importante. A gente conta essa história. Aí a gente diz, a mesa de vidro não importa, tchau. Aí a gente começa a normalizar a evangelização na vida da igreja. Pessoal, de uma forma simples, o que a gente quer refletir junto é que o modelo de Jesus sempre foi um modelo de vida na vida. O modelo de Jesus foi de vida na vida. Sim, havia proclamação, a gente sabe do Sermão do Monte, grandes proclamações, mas a gente sabe que a grande transformação, que a semente que germinou e que nós estamos aqui, foi vida na vida com aqueles discípulos. A gente sabe disso. O modelo de Jesus é vida em comunidade. Eu achei interessantíssimo que Jesus encontrava em grupo. Tem um cara que me falou que não tem registro de conversa pessoal, que sempre tinha alguém do lado assim, ouvindo as conversas de Jesus. Jesus era uma pessoa de equipe. Jesus era uma pessoa que trabalhava em comunidade. Pelos 12 a gente vê isso. E a vida em missão. Jesus não era uma pessoa que ensinava teologia sem prática. Jesus sempre estava foi isso que ele falou lá em Mateus 28. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos de todas as nações. E Jesus fez assim. Ele mandou a gente fazer o que ele fazia. Enquanto ele caminhava com aquela galera dele, ele ia proclamando o evangelho, ensinando verdades, compartilhando lutas, curando pessoas. E enquanto ele vivia a missão, os missionários eram treinados. A gente bota um bocado de gente na sala de aula para pensar missão e não está na missão. Galera, missão no dia a dia, é sair do domingo, é sair da classe de EBD, é sair da classe de formação missionária, para a gente ir para todo dia. A gente tem perguntado por nossos líderes de célula, você está recebendo um não crente e um crente toda semana na sua casa, porque se você fizer isso, o pessoal que vier para a sua célula vai ver isso acontecendo e vai praticar isso também, e a gente vai ver a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Eu vou finalizar lendo com você Efésios 1, 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A glória de Jesus, a plenitude de Jesus, que enche a igreja, que é vista na igreja, que ganha vida na igreja, ela acontece em todas as coisas e em toda e qualquer circunstância, irmãos.
O chamado de Jesus para nós é esse enchimento da vida dele em nós, em toda e qualquer circunstância, onde nós estamos e para onde nós vamos, e todos os membros da nossa igreja. E nós vamos ver a glória do Senhor encher a cidade de Recife, encher a cidade de Montreal. A minha palavra é simples, para finalizar. Vamos normalizar a vida de evangelização e de formação de discípulos. Vamos viver isso, sair do domingo para o dia a dia. Só última vírgula, o domingo é bom demais para celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida normal. O domingo é bom demais. Não para um encontro de religiosos, não. Bora encontrar um bocado de religioso que se acha melhor do que o mundo. Não. Para celebrar o que Deus está fazendo no dia a dia, na vida normal. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ajuda a gente, papai, porque sem o poder do Espírito Santo a gente não pode viver isso, Deus. Eu e Tati, o Senhor conhece como é difícil para a gente encher a nossa casa de gente. Encher a nossa casa de gente que às vezes a gente não conhece. E minha Tati tem dificuldade com isso, Senhor, e eu estou aprendendo a trabalhar com ela, amar ela, a ser um com ela nessas nossas dificuldades de ser uma casa evangelista. Oh meu Deus, Espírito Santo, enche-me. Enche a vida da minha esposa, enche a vida da nossa igreja. Enche a vida da igreja do Senhor aqui em Recife, dos meus irmãos aqui, meu Pai. Faz-nos renova o enchimento do Espírito Santo que nos chama para a missão no dia a dia, hoje. É a nossa oração, juntos, unidos, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Obrigado, pessoal, pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho comigo.